Bom dia para você que está ouvindo esse devocional de manhã. Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho da vida de Esté e o tema do devocional dessa manhã vai ser: grandes conquistas te colocarão em longos processos, né? Às vezes a gente não percebe que vamos precisar encarar alguns processos e a gente acha, na grande maioria das vezes, que os processos apenas lapidam o nosso coração, mas na verdade os processos que nós estamos inseridas lapidam todas as pessoas envolvidas, né? E eu vou mostrar um pouquinho isso aqui para você e eu desejo muito que Deus fale ao seu coração. O texto de hoje está em Esté, capítulo 2, versículos de 10 a 14. E desde já eu peço que Deus nos oriente, nos abra a mente e que a gente consiga crescer mais um pouquinho nesse momento, tá? Paizinho querido, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, pelo dia que tivemos, pela segunda de bênção, de paz, de tranquilidade, de presença de entes queridos. Obrigada, porque em tudo o Senhor esteve conosco, nos livrando, nos dando direção, nos amando e nos olhando. Isso é muito bom. Muito obrigada, papai. Te agradeço desde já pelo dia de hoje, pela terça-feira que o Senhor nos permite de viver. E eu peço que o Senhor tenha piedade de nós, nos permita termos uma terça-feira de paz, de boas notícias e um dia de fato na Tua presença, porque isso faz diferença. Abençoa-nos nesse momento, abre a nossa mente para que a gente consiga aprender e assimilar tudo que o Senhor tem para nós. E muda a nossa sorte, muda a nossa vida, direciona, trabalha nosso coração e nos ajuda cada vez mais. Livra-nos do mal e cuida de nós. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O texto diz assim: Esté fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esté estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Nesses versículos, a gente percebe, a gente aprende um pouquinho do passo a passo, do processo que todas aquelas mulheres que estavam ali disputando a rainha, o agrado do rei, enfrentavam. Consequentemente, a gente sabe exatamente o processo que a Esté estava vivendo. Ontem eu compartilhei com vocês que a oportunidade que surgiu na vida de Esté em nenhum momento fez com que ela tivesse a opção de avaliar e negar. Ela só teve que ir. E mais do que isso, hoje a gente aprende que as oportunidades que a gente vai enfrentar na vida, assim como Esté enfrentou, vai exigir processos. Algumas oportunidades nos trarão grandes e longos processos e outras nem tanto. Mas, se tratando da realidade de Esté, a gente percebe que para ela poder concorrer à altura, estar apta para a coroa, ela tinha um longo processo. Olha como a gente vê aí, ó. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses era usado perfumes de mirra e no restante
perfumes e produtos de beleza, a gente percebe que tudo tem um protocolo, tudo tem um passo a passo. E aqui eu quero dizer para você que isso é em tudo na vida. Se a gente parar para pensar realmente, todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida tem um passo a passo. Se você vai arrumar uma geladeira, normalmente você tem um passo a passo. Começa pelas verduras, limpa as gavetas da geladeira, descongela o congelador. Tudo tem um passo a passo. A nossa vida é assim, a depender do que a gente quer como resultado final, o processo será mais longo. Se você quiser uma casa extremamente limpa, uma faxina muito bem feita, é bem provável que você passe muito mais tempo do que apenas limpando a cozinha, do que apenas só tapeando a arrumação. Porque o processo, longo ou curto, estará diretamente ligado à intensidade, à grandeza do destino. E nós precisamos entender que a nossa vida vai ser assim e que algumas oportunidades que a gente nem esperava viver, mas que precisamos escolher, nos colocarão em longos processos. Esté estava vivendo ali um grande processo e certamente naquele processo Esté estava crescendo, evoluindo e aprendendo. Certamente Esté estava focada no destino, que era a coroa, então ela viveu cada processo. Esté não estava sozinha, porque ela tinha Mordecai, que a Bíblia diz que com frequência ele ia em frente ao pátio para ver como ela estava, né? Ter alguma notícia. Então a gente aí pode observar que Esté foi uma mulher que não ficou sozinha. A gente vê também a providência de Deus, né? Como Deus cuida de Esté o tempo inteiro, naquele momento em que aparentemente ela estaria sozinha de novo, Deus trouxe a providência e assim Ele também há de fazer conosco quando estivermos passando pelos nossos processos. Muitas vezes nós acharemos que estaremos sozinhas, mas não estaremos. Certamente Mordecai ali funcionou como uma coluna extremamente importante para Esté, mesmo que ela não tivesse acesso a ele, mesmo que ela não pudesse, se fosse o caso assim, falar com ele. Ela não estava sozinha. Deus nos dá a providência durante os nossos processos e nós precisamos lembrar disso, e ela viveu a providência de Deus. Esté certamente, como eu falei, tinha foco na coroa, sim, ela tinha foco no processo, ela tinha foco naquele passo a passo, porque ela tinha um objetivo maior, mas em nenhum momento Esté desconsiderou a sua essência, desconsiderou a honra e a obediência, a sua liderança. Em nenhum momento ela desconsiderou os seus princípios, né? E a gente percebe que o princípio da Esté, um dos grandes princípios da Esté é a obediência. Nesse versículo a gente vê que o versículo 10 diz assim: Esté fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça. Aí Esté recebeu um direcionamento e ela seguiu e obedeceu o direcionamento. Olha como é interessante a gente entender que os nossos processos, por mais que sejam nossos, não devem nos dar o direito de fazer o que a gente acha que deve fazer. Muitas vezes a gente já usou aquela desculpa, não sei se você já usou, eu certamente já usei, não me lembro exatamente agora, mas já usei, né? Como diz assim, olha, quem está pagando o pato aqui sou eu, então eu sei o que eu tenho que fazer. Será que você já ouviu essa frase em algum momento? Imagina se a Esté, independentemente do que ela queria, pudesse dizer assim para Mordecai, né? Ou para qualquer outra pessoa que estivesse ali diante dela para ajudá-la. Olha só, quem está aqui nesse processo longo, competindo com um bando de mulheres sou eu. Então assim, não me diz o que eu tenho que fazer, não. Se está achando ruim, troca de lugar comigo. Porque hoje em dia tem muito mais gente desaforada nessa vida, né? Mas Esté em nenhum momento negligenciou o seu valor pessoal, que era a obediência, a honra. E Esté estava ali honrando Mordecai dentro do seu processo, e certamente Deus ali estava com Esté. Esté viveu aquele processo de uma forma muito intensa, de uma forma muito eficiente, e ela não abriu mão da sua natureza, da sua essência, e nós precisamos aprender isso com Esté. Quantas vezes durante o nosso processo a gente tem a tendência de não sermos 100% quem somos, né? Porque a gente acredita que talvez isso melhore e seja de fato relevante para o nosso destino final, né? Eu tô aqui precisando passar por esse momento aqui, né? Difícil, mas eu vou fingir que nada está acontecendo, então eu vou viver minha vida como se eu não estivesse enfrentando processo nenhum, eu vou fazer aquilo do meu jeito. Esté não fez isso, em nenhum momento ela negou
a sua essência, a sua natureza, a sua humildade, né, as suas competências. Ela não desenvolveu arrogância, ela não desenvolveu nada que pudesse ferir a honra e o nome do Deus que ela carregava. Né? Então, às vezes a gente precisa ter essa prudência dentro do nosso processo. A gente precisa ser de fato quem nós somos, exaltar as características boas e naturais que Deus nos deu, crendo que Ele há de cuidar de cada etapa dos nossos processos. Eu não sei como é que você está hoje, mas eu quero te dizer que aquilo que você deseja conquistar vai te colocar dentro de um processo e você vai precisar viver cada etapa do processo com foco no lugar que você quer chegar. E muitas vezes Deus tem grandes lugares para nos colocar e por essa razão nos colocará em grandes processos esses que muitas vezes vão nos exaltar, porque eu acredito, né, com bons perfumes, mas processos esses também que muitas vezes vão nos deixar apenas na espera. É tipo assim, tudo que você fez já foi o suficiente, né? Tudo que você tinha para fazer já foi feito, agora você espera. Às vezes a gente não percebe que esse momento no processo acontece. A gente acha que a gente vive o processo, cada etapa e pronto. Já chegamos no destino. Não. Às vezes nós estaremos vivendo um processo que nos colocará no processo de espera. E isso aconteceu com aquelas mulheres. Isso aconteceu com Esté. No versículo 14 diz, à tarde ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Olha, depois de um processo, na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue a outra pessoa e essa mulher não voltava para o local onde o rei estava. Ela tinha que ficar seguindo a vida dela ali naquele outro harém. E se o rei gostasse dela, mandaria chamá-la pelo nome. Em outras palavras, é tipo assim, vai para um outro lugar e espera. E espera. Às vezes, o nosso processo vai nos colocar em um outro processo. O processo de espera. E o que é que você faz nesse momento? Depois de já ter passado por todas as outras etapas ativamente, agora ter que estar no momento passivamente. Às vezes a gente vai ter que ficar mesmo na dependência de Deus, mas sem fazer nada. E eu falo isso porque nós sempre estamos na dependência de Deus. Ele manda de verdade em nossa vida, Ele rege, Ele escreveu nossa história, mas às vezes Ele nos permite agir enquanto Ele também age sobre nós, mas em outros momentos Ele vai agir, a gente vai apenas esperar, confiar. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo hoje, mas eu quero te dizer que todo grande propósito te colocará em um processo e que você, assim como Esté, possa potencializar as suas qualidades, possa ter foco no processo, mas olhando sim também o destino e aprender a confiar, esperando o processo de espera, tá? Que Deus te abençoe muito, fortaleça seu coração dentro do seu processo e que você conquiste de verdade aquilo que está no coração de Deus e que quando essa conquista vier, não esqueça de dar glórias e honra a Ele, que você cresça e se desenvolva cada vez mais dentro do seu processo. Amém? Que Deus te abençoe muito, tenha uma excelente terça-feira, beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.